Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, mais uma palavra para compartilhar aqui com os amados e as amadas. É maravilhoso, né? Quando o Senhor coloca aquela palavra no nosso coração, nos chama, né? Porque quando a gente medita na palavra, e aquela palavra para nossa mente queima, e Deus dizer assim, é isso aí, é maravilhoso, né? E quando a gente, os pregadores, os evangelistas, aquele que recebeu esse dom do Senhor, de estar passando essa palavra, quando a gente recebe aquela palavra ali, a gente fica assim, doida para vir e derramar, para que assim como o Senhor abençoa a nossa vida, a gente seja um instrumento para que Deus abençoe a vida do irmão. Amém? E a mensagem que eu quero compartilhar com você fala sobre andando na luz. É isso. A palavra está em 1 de João, capítulo 1, versículo de 1 a 10 e capítulo 2, do 1 ao 6. Vamos à leitura. Pegue a sua Bíblia e acompanhe, porque é muito bom quando a gente coloca os olhos ali, ó, na palavra, e Deus vai nos conectando. É algo diferente de que a gente só ouvir, né? Às vezes a gente tem a Bíblia e tá lá, e a gente não faz uso desse instrumento do Senhor. Digo isso para os que já estão seguindo os caminhos do Senhor, como aqueles que também não estão e têm uma arma poderosa ali, que é a palavra, a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus tem poder, não é isso? Não é o pregador, sabe? Não é aquele que passa essa mensagem para você, mas é a palavra dele, tem poder. Mas, para que esse poder seja manifestado, é necessário que eu e você creia. Guarda aquela palavra ali no coração. Não é? Então, que o Espírito Santo do Senhor faça isso nesse dia, ilumine os olhos do nosso coração para a compreensão, e que Ele plante essa palavra no nosso coração para a honra e glória do seu nome, para que essa palavra possa dar fruto para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos à leitura. A palavra diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ô glória, e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-los mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Glória a Deus, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que é nosso manual de instrução. Glória a Deus, né? Ai, que arma poderosa, e nós não fazemos uso. Então, temos que nos voltar à palavra do Senhor, sabe? Para conhecer o Senhor. Porque é que ele nos exorta. Veja bem, o texto começa a dizer, falar do Senhor, que no princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos próprios olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos. E vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai, e nós foi manifesto. Oh, glória! Ele fala do Senhor Jesus Cristo, qual eles, né, foram ali as testemunhas que viram com os seus próprios olhos, e ele passou a anunciar, e a glória do Pai foi manifesta em Jesus. O que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Oh, glória a Deus, né? Aqueles discípulos manifestaram a glória, né, através de suas vidas pelo Evangelho. E hoje a igreja ainda continua manifestando a glória, a palavra do Senhor, levando esse Evangelho, essa água, esse poder de Deus que é a sua palavra. Não é isso? E ele diz, a gente anuncia isso aí para que igualmente, né, estejamos em comunhão. Então, quando a gente abre a palavra e ali compartilhamos da palavra do Senhor, buscando o seu santo e reto caminho, ali estamos em comunhão e ali contemplamos, né, a face de Cristo. E ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevo para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Né? Porque a alegria do crente está ali, em comunhão, né? Levando a palavra do Senhor, essa base, essa força, essa alegria, essa paz. Porque uma vez que temos conhecimento de Deus, descansamos. E quando falamos, nos alegramos. Daí a gente vê, assim que nós nos convertemos e temos o conhecimento do Senhor, de fato, quando os olhos do nosso coração é aberto, o que se é chamado primeiro amor. Porque a gente fica louco por esse amor, né, que nos invade e nos toma, né? E infelizmente, com o passar do tempo, vamos nos ligando às coisas aqui e esquecemos, não é, desse tão grande amor. E às vezes, infelizmente, muitos ainda é criticado por estar nesse primeiro amor desde que se converteu. Irmãos, oremos para que esse irmão, essa irmã que já teve esse início de encontro e está nesse fervor, nesse amor, vamos aproveitar, porque contagia, sabe? Quando entra um novo membro numa igreja, quando alguém do seu lar se converte, e tem muitos que ainda falam, rapaz, só quer ser mais santo, só quer estar na palavra, só quer falar de Jesus, e meu Deus, deveria ser diferente. Deveria louvar e glorificar a Deus e pedir a Deus que acenda também esse fogo santo, né, de estar ali em fervente comunhão com o Senhor. Infelizmente, às vezes a pessoa ainda critica aquele que está ali na palavra. Não que o outro fique aquele fanatismo que só
todo o tempo, nem trabalha, não respeita os tempos, né? Isso não pode ocorrer, não é? Mas é necessário que estejamos sim conectados com os céus, porque a gente ou alimenta a nossa carne ou alimenta o espírito. Então, uma vez que eu estou buscando a palavra do Senhor, buscando essa comunhão, buscando estar perante a presença do Senhor, é mais difícil eu cair, porque eu vou estar alimentando meu espírito, sabe? Então, quando a gente vê alguém assim, vamos aproveitar. Vamos aproveitar e dizer, eita, Senhor, me acende aqui para eu estar ali, olha, conectado. Porque geralmente essas pessoas que apontam e falam do outro irmão, porque está ali conectado, que está ali em oração, que agora só quer saber de Jesus, são esses que na hora que as coisas apertam pra gente, a gente faz o quê? Vou falar com aquela irmã, porque ela está tão conectada com o Senhor, que ela está tendo uma intimidade com Ele, né? Ela está sendo amiga de Deus e eu estou apartada. E a gente vai lá pedir aquela mão estendida e a irmã, como está ali conectada, o irmão conectado, ele estende a mão e diz, eu vou orar junto com você. Não é isso? Então vamos mudar essa mentalidade e nos fortalecer como igreja, porque fomos chamados para ser santo, fomos chamados para fora, para viver uma vida com Cristo, né? Claro que vamos cuidar de todas as áreas da nossa vida, mas em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso que diz é a palavra do Senhor. Então aqui João diz que passava esse conhecimento, né, testemunhava, para que a alegria da igreja fosse completa. E aí ele continua dizendo, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantenhamos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Oh, glória por essa palavra, né? Porque nós nos enganamos. E muitas vezes dizemos, eu sou de Deus, eu tenho um Deus, eu estou bem com Deus, está tudo certo. Uns até dizem que não precisa se arrepender, porque não cometeu pecado nenhum. E a Bíblia, a palavra do Senhor já diz, estás mentindo. Primeiro que tu diz que tem comunhão com a luz, mas está nas trevas. Como é que nós identificamos isso? Só olharmos para nossas ações. O que está ocupando o nosso pensamento, onde o nosso coração está conectado, qual é a palavra que tem saído da nossa boca, se é de bênção, se é de maldição, né? Porque às vezes o cara diz assim, rapaz, eu não mato não, mas odeia, Jesus faz, é assassino, né? Rapaz, eu não roubo não, nunca fiz um assalto, mas coloco um atestado falso na empresa, mas tiro uma vantagemzinha, uma ali, outra aqui. Então veja como é amplo o pecado. E a gente se engana. E aí Deus diz, olha, se tu está nas trevas, tu não tem parte comigo. Por isso que somos chamados para andar na luz, para sermos santos. E aí no versículo 7, ele prossegue dizendo assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Veja, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, então eu não posso ter comunhão com Deus andando em trevas. Eu não posso dizer, Deus está comigo, se eu não estou com ele. Né? É interessante, porque a gente às vezes, poxa, está na contramão do Senhor e a gente se engana dizendo, mas Deus está aqui, Deus sabe de tudo mesmo, mas Ele nos chama para ter uma vida santa e reta, para que estejamos debaixo das asas dEle, como diz no Salmo 91, porque debaixo das asas dEle estaremos seguros, quer dizer, debaixo da palavra do Senhor, andando na luz como Ele pede, né? Eu sempre falo isso, já tá... É como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, poxa... O pastor, ele dirige as ovelhas. Então, quando eu não coloco em prática, quando eu não obedeço o que o pastor diz, qual vai ser a responsabilidade do pastor? Se eu não estou ali debaixo das asas dele. Se eu estou querendo andar sobre a minha própria sabedoria, sobre o meu próprio eu acho, né? Então, a gente já foge do pastoril. Então, temos que estar ali, olha... debaixo da palavra, porque ali estamos seguros, porque Deus é fiel à palavra dele, porque Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Então temos que, como Paulo disse, o que ouviste e aprendeste,
isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É como a gente vê, rapaz, tem um irmão que está tanto tempo na igreja, não falta um culto, ele está ali, que benção, mas quando o irmão abre a boca, a gente não vê espiritualidade, a gente não vê vida com Deus, porque isso brilha, porque é pelas nossas obras que glorificamos o nome do Senhor, não é isso? Então a gente vê que a pessoa está ouvindo e só vê, essa pessoa só está em turbulência, não vejo essa pessoa dar um passo. Por quê? Porque ela só está ouvindo. E muitos vão ao culto, mas nem estão ouvindo, estão no culto, sentam numa mesa para meditar na palavra, ou se reúne com os irmãos, mas com a cabeça longe. Então ele nem está ouvindo. Se não está ouvindo, não aprende. Se não aprende, como vai colocar em prática? A gente só coloca em prática o que aprende. Ou nem ouve, nem está aprendendo. E tem muitos, uns ouvem, aprendem, mas não colocam em prática. Porque a promessa é, ouviste, aprendeste, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Quer dizer que quando eu pratico, quando eu coloco em prática essa palavra, o Deus de paz será comigo. Então não tem como Deus ser comigo se eu só ando na contramão. Não tem como a luz resplandecer em mim se eu estou nas trevas. Então temos que nos examinar e dizer, opa, essa atitude aqui não glorifica a Deus, porque todas as nossas ações ou glorifica a Deus ou o príncipe das trevas. Então, se eu minto, eu não glorifico a Deus. Se eu traio, eu não glorifico a Deus. Se eu estou em prostituição, eu não glorifico a Deus. Não é isso? E por aí vai, não é? E o versículo continua dizendo, vamos retornar para ele, para fechar, né? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E olha, tremendo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? A gente sabe que recebemos o Espírito Santo quando cremos, né? Quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e a gente crê e se arrepende dos nossos pecados, entregamos a nossa vida ali ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor nos mostra a ciência, né? Quando o Senhor ali abre a nossa mente e a gente entende o plano do Senhor, e a gente entende o que aconteceu naquele jardim do Éden, e a gente entende a queda do homem, e quando eu entendo a queda do homem, que a partir daquela queda nascemos em pecados, como diz em Salmo 51:5, né? Então naquela cruz Jesus paga o débito de todo aquele que crê, né? A dívida. Então o diabo nem pode mais nos acusar. Aquele que está debaixo do sangue de Cristo está guardado pelo Senhor, nosso advogado Jesus, que intercede por nós, que é nosso advogado, né? Isso é tremendo, né? A gente saber que naquela cruz Jesus pagou o nosso débito. E infelizmente, né, a gente ainda falha, porque a nossa carne ela não se converte ao Senhor. Por isso que temos que estar na palavra do Senhor, né? Como Jesus disse, né, que a palavra ela é o lavar regenerador, sabe? Então a gente tem que estar buscando essa palavra, alimentando o nosso espírito, para que a gente possa estar aí andando conforme o Senhor pede, em luz, na luz, não é isso? E aqui diz assim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja que quando a gente está em comunhão, está ali naquela palavra, está ali buscando o sangue do Senhor, né, que já nos limpou, vai ali nos purificando em comunhão. Pode ver o que o versículo diz. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, naquela comunhão uns com os outros, em palavras, em oração, né, reunidos como igreja, ali, olha, o nome de Deus é glorificado e o sangue vai nos purificando. E Deus vai fazendo esse lavar regenerador, que é pela palavra do Senhor. A gente vai aprendendo e Deus vai nos limpando, né? Nos direcionando no caminho da luz, o qual Ele quer. Por isso que tudo que a gente ouve, aprende, então a gente bota em prática e Deus vai estar ali conosco. E no versículo 8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Tremendo, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, a gente sabe que a gente crê. Quando creu, nossos pecados foram perdoados, né? Naquela cruz o Senhor fez essa obra. Mas aí, por isso que Jesus diz assim, olha,
Quem já se banhou não precisa, a não ser lavar os pés, né? Naquele ato ali do Senhor, Ele nos mostrando que temos que estar ali buscando, porque é pela palavra que crescemos em espírito, em verdade, em conhecimento, e a palavra é o lavar regenerador. Então precisamos estar nessa palavra, né? E ele diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso. E aí ele diz, né, veja, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Veja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso há a necessidade de você confessar. Mas como você vai confessar o pecado se você nem se acha que é pecador? Aí daí que tá, né? O Espírito Santo nos convence do pecado. Por isso que temos que fazer essa oração. Senhor, Pai, meu Deus, né? Ilumina minha mente, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Mostra o que está em mim, que te desagrada, Senhor. Abre a minha mente, eu quero te conhecer. Sabe, Senhor, eu tenho ciência, Senhor, de todos os meus erros, todos os meus pecados. Não concordo, meu Deus, não quero estar nessa vida de pecado. Tu é aquele que restaura a minha vida. Tu é aquele que enviaste o Teu Filho para a minha libertação, Senhor. Todo momento você pode fazer, sabe? Porque isso não é o homem que produz, é o Espírito Santo do Senhor, né? Que a Bíblia diz que é como um vento e ele sopra onde quer. Não é o homem que determina isso. Mas a igreja chama, né, o irmão, ele chama a outra igreja, vem viver uma vida com Cristo, arrepende dos teus pecados, e a gente ora para que o Senhor faça essa obra, né, que quando a gente abre a palavra do Senhor, estou aqui falando da palavra do Senhor como uma porta aberta para aquele que crê ser justificado, receber essa graça do Senhor, né? Mas esse é o Espírito Santo que opera e a gente chama para que você possa ter essa oração, clamar a Deus, porque Deus diz que todo aquele que o busca, o encontra. Então a oração da igreja sempre é para que o Espírito Santo conduza aquele pecador, sabe, a buscá-lo, porque um dia como o Espírito Santo fez conosco, porque se dependesse de nós, a inclinação da nossa carne é agir contra a vontade do Senhor, sabe? Mas quando a luz entra, Deus mostra a nossa necessidade e dá urgência de buscarmos essa vida com o Senhor. Não importa se nesse momento você está passando por uma situação difícil, se você está aí com uma enfermidade, ou se você está no leito, e você pode até pensar, mas rapaz, depois do final da minha vida, enquanto eu estava com saúde, eu não busquei a Deus, agora Deus não vai me aceitar. Isso está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, porque todo tempo é tempo de você se arrepender. E é para hoje, para ontem, não é? Você buscar o Senhor com todas as suas forças. Sabe, que o Espírito Santo derrama esse poder em teu coração, para que você possa ter essa comunhão e que receba o perdão do Senhor. Porque aqui a gente passa como neblina, muito rápido. Né? Quando a gente pensa, meu Deus, quanto tempo já se passou. Eu já me tornei outra pessoa, já amadureci, já envelheci, já tive filho, neto. E agora eu estou vendo que eu estou chegando nos meus últimos tempos. Se você for olhar para trás, a gente fica até, poxa, e tem essa sensação que não vem da parte de Deus. Poxa, eu andei em todos os caminhos, nunca busquei o Senhor. Agora que eu estou no leito, também eu não vou buscar. Não, está repreendido. Busque ao Senhor. Ainda que você não consiga glorificar na sua vida aqui, mas existe uma eternidade preparada para todo aquele que se arrependeu e buscou a vida com o Senhor. Amém? Vamos continuar, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Tá vendo? Para aquele que diz assim, não, tô tudo ok. Essa soberba, essa ignorância de se enganar ao dizer que não tem pecados. Ele diz, se você dizer isso, você vai fazer Deus mentiroso, é? Então a sua palavra não está em você, né? Isso não vai estar em mim, se eu disser que não tenho pecado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Ele já começa a fechar porque, como ele diz que possamos aí apresentar essa falha, esse pecado, mas isso não nos dá armas para que, agora eu vou pecar, porque Deus vai me purificar, porque Deus já me perdoou. Não existe isso, porque quando a gente está na luz, a gente quer andar na luz. Então a gente não vai mais querer andar na podridão do pecado, né? Na escuridão, jamais, sabe? Aí ele vai, para ficar claro, ele fecha, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se
todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Glórias, aleluias. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Naquela cruz, Jesus nos resgatou, né? Ali, ele é a nossa ponte, nos reconciliando com o Senhor. Por isso que é sempre em nome de Jesus, em nome do Senhor, meu Pai, meu Jesus. Chego diante de ti, ó Deus, porque eu quero dizer naquele sacrifício, o qual me reconectasse contigo, em qual ele derrubou a parede da separação, me unificando com o Senhor. Então, por Cristo, Pai, pela minha propiciação, porque ele pagou a minha dívida, eu me chego perante a Deus. Sabe aquela expressão que se diz muito, né? E tanto poder tem. O sangue de Cristo tem poder. Porque o sangue de Cristo pagou o preço das nossas dívidas. E aí, por esse sangue derramado em mim, eu tenho comunhão, paz com Deus. E aí eu posso clamar, Pai, em nome de Jesus, porque eu estou quitada contigo. Ah, me ajuda, esteja aqui. E aí Deus resplandece a sua face. Amém? E aí ele disse, e ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso é tremendo, porque muitos cristãos, infelizmente por imaturidade, e tá numa situação e às vezes quer condenar o outro e esquece que Deus não só perdoou a mim, mas perdoou o outro. E não só eu só que sou filha, ele também é. Ele pode ter falhado comigo, mas o mesmo Deus que me perdoa é aquele que perdoa ele. E Deus quer que nós tenhamos comunhão. A gente sabe que existem pessoas que são muito difíceis, mas a gente não pode abandonar nem condenar. Orar e, se depender de nós, termos paz com todos. É isso que a palavra diz. Isso que é andar em luz, né? E, versículo 3 do capítulo 2. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Tá vendo como é fácil identificar? Será que eu conheço Deus? Porque eu digo que eu conheço, mas de fato eu conheço. Então que caia por terra toda a mentira que está na nossa mente de achar que temos comunhão com Deus. E a gente nem ia parar para pensar, para dizer, rapaz, eu digo que tem um Deus na minha vida, mas as minhas obras são todas das trevas. As minhas obras não glorificam a Deus. Então que você possa enxergar e dizer, não, a partir de hoje eu quero uma vida com Deus, eu quero andar na luz. Por isso que a palavra diz, sabemos quem conhece ele, aquele que guarda a sua palavra. Então como é que você vai guardar a palavra do Senhor se você nem busca? Porque em Efésios 1, versículo 4 diz o quê? Fomos chamados para sermos santos. Então não tem como você agora declarou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, vai aos cultos, mas não tem uma vida santa, não tem uma vida para a glória de Deus, não guarda a sua palavra, não medita na sua palavra, então a Bíblia diz que é mentiroso, a verdade não está em você, porque você não anda na verdade, você não guarda os seus mandamentos, então logo você não tem parte com Cristo. Olha aí, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Glória a Deus! Que possamos andar nessa luz do Senhor, que possamos colocar em prática a palavra do Senhor, para a honra e glória do seu nome, para que possamos estar debaixo das asas do Senhor, que toda mentira incutida na nossa mente caia por terra, de a gente achar que é perfeito, essa soberba de achar que não precisa estar em comunhão, que não precisa estar na palavra do Senhor, sabe, que não precisa desse lavar regenerador, porque vamos assim, olha, ser purificados mediante a palavra do Senhor, porque vamos conhecendo uma exortação dessa, o qual chama o cristão a andar na luz, porque o cristão é chamado para ser santo, é chamado para brilhar. Por isso que muitas vezes, dentro da nossa casa, na nossa comunidade, não somos um bom representante de Cristo, porque não temos frutos da luz. Veja, vou trazer para vocês, vamos lá em Mateus 5, 4 e 16. Veja o que a palavra de Deus, que o Senhor nos ensina. Veja,
o discípulo à luz do mundo, né? Glória a Deus por glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Amém? Veja, Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e iluminar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Veja, não tem como a gente se esconder. Quer dizer, se eu estou na luz, vou andar na luz. E se eu não guardo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que você é mentiroso. A verdade não está em você. Então, quando a verdade está em mim, é impossível estar escondida, porque eu vou brilhar. Porque o que está cheio no meu coração vai transbordar. Então, vão ver as minhas boas obras. E ao ver as minhas boas obras, vamos glorificar o Pai. Então, quando a gente não é um bom representante, não está andando na palavra do Senhor, suas obras, como é que está? Seu testemunho, como é que está? Você tem sido um bom representante? Você tem brilhado para Deus? Porque quando você brilha para Deus, é como abrir-se o caminho. E aí você entra com o Evangelho. E isso se confirma em Mateus. Vamos voltar aqui em Mateus 4. Eu vou ler o versículo 16 e 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Quer dizer, fomos chamados para fora, para sermos santos, para brilhar, para andar na luz. Então, quando a gente retorna para os nossos lares, para os nossos empregos, para a nossa comunidade, ali, a luz do Senhor, as nossas boas obras, vai resplandecer essa luz. Então, aí abre esse caminho. E é isso que o texto fala. Quando Jesus voltava para a Galileia, tinha um povo que estava nas trevas, mas chegou a luz. Então, quando chegou a luz, versículo 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. Por isso Deus pede: brilhem, brilhem. Olhe os seus frutos, guardem as minhas palavras, andem na luz. Andem no Espírito. Daí é uma porta aberta para que o outro veja nossas boas obras e pare para nos dar atenção. Mas se não temos testemunhos, se nós não vivemos uma vida séria com Deus, não temos esse compromisso com o Pai, sabe? Não vamos resplandecer a face dele. Então temos que estar aí alimentando o nosso espírito, a nossa alma, buscando colocar em prática essa palavra, em comunhão, em amor, sabe? Usando todos os talentos e os dons que Deus nos deu. Esse conhecimento do Senhor, que existe um Deus nessa terra e que somos cooperadores dele para anunciar a sua palavra, para louvá-lo, para convidar. Temos que derramar. Poxa, da boca fala o que está cheio o coração. Então, usa aquilo que Deus te colocou, conta o teu testemunho. Claro que tem que ter tempo para todas as coisas. Mas existem pessoas que nem é identificada como crente. Não é porque disse que foi crente, porque as nossas ações mostram. E o outro diz assim: rapaz, tem uma coisa diferente em ti. Tu é evangélico, tu é cristão, é? Às vezes, para a glória de Deus, eu estou no canto, estou aqui no meu trabalho e atendo tal. Daqui a pouco, minha irmã, Deus te abençoe. A paz do Senhor, minha irmã. Graça e paz, minha irmã. E eu olho assim, eu digo, oxe. Mas eu digo algo diferente, né? Porque não tem nada que está me identificando. Mas é ações, é o que a gente fala numa palavra com sabor, né? Temos aquele sabor do Pai. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente a minha, a tua vida. Não esquece que Deus não está preso ao homem, que Deus é o soberano, o criador, que ele faz o que quer com aquilo que é dele, que ele diz que todo aquele que o busca encontra. Você, se está apartado do caminho do Senhor, que você retorne para contemplar essa alegria de viver em comunhão com Deus e, consequentemente, com a igreja, com os irmãos, para o louvor da glória de Deus. Você, ainda que não teve esse encontro com o Senhor, que ainda não está vivendo para Deus, o evangelho, quando eu digo viver para Deus, às vezes a gente tem essa mentira
que botaram na nossa mente que agora a gente só vai estar em igreja em palavra, igreja em palavra, igreja. Não, somos mães, somos filhos, somos funcionários, somos empresários, então vamos tocar a nossa vida. Mas, em primeiro lugar, o reino de céu e a sua justiça, porque em tudo temos que dar glória a Deus. Isso é maravilhoso, não é fardo não, viu, gente? É leve, é maravilhoso. Então, né, que essa palavra abençoe a vida de vocês e que vocês não desistam. Não desista das suas vidas, não desista da igreja por algum desentendimento, sabe? Porque existem muitas palavras de morte, mas que não é usada pelo Senhor, mas Deus coloca a gente na prova, porque Ele quer que nós estejamos o dom maior, que é o amor. E aí vem as provinhas para ver se de fato a gente tem esse amor, né? Para a gente brilhar. Então, quando a gente ama, a gente brilha para a glória de Deus. Quando a gente perdoa, não é? Então, busca o Senhor, porque Ele é aquele que chama a existência aquilo que não existe. E não há nada impossível para Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Ande na luz, para que em você resplandeça a face de Cristo. Amém? Fique na paz.